Bom, pessoal, a técnica que que eu quero mostrar para vocês, ela pode ser utilizada para todo mundo, tá, pessoal? Aquela pessoa que já tem a experiência nesse mercado, que ela já trabalha com sorvete já há alguns anos, tá? Por que ela serve para vocês, tá? Porque é um conhecimento a mais que você vai adquirir, tá? Eu acho que todo mundo pode crescer nesse mercado, tá? Ela são algumas técnicas que, se você é um sorveteiro tradicional, né, que vem diretamente só para os clientes, fica aqui comigo. Eu vou te mostrar técnicas que vão te ajudar a faturar cada vez mais, tá bom? Você que está se iniciando nessa área de gastronomia. Eu também, quando eu iniciei alguns anos atrás, eu não tinha nenhuma experiência na área, tá? E tudo que eu aprendi foi através do campo de batalha, né, como a gente fala. Eu aprendi através das dores, né? E quem está iniciando e que não tinha praticamente nenhum tipo de conhecimento na área de empreendedorismo, né? Eu sempre fui CLT, como eu falei para vocês, e tudo que eu aprendi foi no dia a dia, através das dores, através de quebrando a cabeça, né, como é que eu faço para faturar mais? Eu já passei diversas noites sem dormir, pessoal, preocupado com as contas, preocupado em como é que eu faço para faturar mais, né, vendendo esse produto. E também é para aquela pessoa que está pensando em abrir um negócio, mas ainda não sabe. Está fazendo aquela pesquisa, quer empreender, né, quer ter uma segunda fonte de renda, ou até mesmo ter o negócio ser a fonte principal de renda dele e da família, e está buscando, através do sorvete, né, buscar esse sonho que é o empreendimento. Tá legal? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai conversar bastante. É, eu vou mostrar para vocês as dificuldades, né, para quem trabalha nesse ramo. São muitas, tá? Mas também existem soluções para tudo isso, né? Senão esse mercado não teria tantas sorveterias como tem no Brasil, né? E por falar em quantidade de sorveterias, o Brasil é praticamente um país continental, né, pessoal? A gente tem um vasto litoral, né, praticamente, né? Só que o Brasil ainda ele não é considerado, não está entre os 10 maiores consumidores de sorvetes do mundo. Eu li recentemente, eu vi uma pesquisa recente, né? Na verdade, é uma pesquisa já que tem alguns anos, foi feita alguns anos atrás, não foi atualizada ainda, mas que me chamou muita atenção. O fato do Brasil ser um país imenso, né? Ter um público, um mercado consumidor bem amplo, por que o brasileiro não consome tanto sorvete como os outros países? Você sabia que a Nova Zelândia é o maior consumidor de sorvete do mundo? Maior que os Estados Unidos, pessoal, até mesmo que a Itália, né? Por quê? Porque no Brasil, pessoal, são vários fatores. Os principais que eu considero é o fator cultural, pessoal. Por quê? O sorvete ele é visto no Brasil como um produto que só pode ser consumido nas épocas quentes, né? Ou seja, dia de frio e dia de chuva, as pessoas não têm o costume de tomar um sorvete. Por quê? É cultural. A gente acha que quando faz frio, se a gente tomar um sorvete, né, pode dar dor na garganta, o clima não ajuda. Então, isso é uma cultura assim que hoje já melhorou bastante, tá? É, o mercado está mudando, mas ainda muito lentamente, tá? Então, esse é um dos principais motivos. Um outro motivo é o fator socioeconômico, pessoal. A gente sabe que o sorvete ele é considerado uma sobremesa,
e que ele não é um item primordial, né, no cardápio do brasileiro. Então, qualquer tipo de crise econômica, aumento do desemprego, aumento da inflação, taxa de juros, dólar, né? As pessoas, um dos primeiros itens que as pessoas podem cortar é o sorvete, né? Porque é um alimento, assim, não vou falar que ele é caro, mas que ele não é considerado primordial, tá bom? E tudo isso, pessoal, acaba refletindo para quem tem um comércio, né? Principalmente comércio de rua, para quem tem aquela sorveteria de esquina, para quem tem aquela gelateria naquele bairro nobre, e que podem ocasionar alguns tipos de dores, como a gente fala. Quais são essas principais dificuldades que nós temos, né? Para quem trabalha com sorvete? Clientes, falta de clientes na nossa loja, né? Aquela sorveteria que é bonita, bem localizada, né? E que não chama a atenção das pessoas, igual nessa foto, basicamente num ponto turístico, né? Do lado de uma fonte, a gente vê um monte de cadeira vazia, não tem pessoas, né, indo consumir do produto. Qual será o motivo? Pode ser esses motivos que eu mencionei, pode ser o fator dia da semana, né? Por exemplo, uma segunda-feira, né? Geralmente as pessoas não têm costume de tomar sorvete na segunda-feira. Pode ser o fator, não tem, como eu vou falar? Não tem a estrutura, por exemplo, um estacionamento próximo, um ponto que chame a atenção, como um supermercado, uma padaria, um comércio, mesmo escritórios, talvez não esteja chamando a atenção desse público, ou a lista de cardápio. Então, são diversos fatores que a gente precisa estudar para poder atrair mais esses clientes. Uma outra dor que é muito comum, né, que a gente que tem a loja de rua, é ver o nosso freezer sempre cheio na nossa vitrine. Por quê? Porque para montar uma vitrine, a gente precisa ter matéria-prima, a gente vai ter gasto de produção, gasto de energia, gasto principalmente do nosso tempo, da nossa hora. E quando a gente produz para um final de semana, por exemplo, e aquele final de semana não foi tão bom quanto a gente achou, o produto vai ficar lá estocado, parado no seu freezer. E isso, a gente sabe que a conta não interessa, né? A conta sempre chega para a gente pagar, nós temos as nossas responsabilidades. Então, pessoal, isso também é muito diferente para quem tem loja de shopping, onde o fator tempo existe, mas em menor escala, tá? Porém, tem um aluguel alto, tem um custo operacional alto para se manter, né? Uma gelateria dentro de um shopping, por exemplo. Então, tudo isso, pessoal, são algumas das dores para quem está dentro dessa área, né? Da área de sorvetes. E, em consequência, pessoal, quando a gente já tem um estabelecimento e a gente precisa fazer algo a mais para a gente tentar faturar, surgem algumas objeções para nós, né? Por exemplo, isso vou contar experiências minhas, tá? Nossa, eu já investi tanto no meu ponto, né? Comprei as melhores máquinas, eu trabalho com a melhor matéria-prima, tive gastos, né? Com a documentação. Nossa, para eu conseguir faturar mais, será que eu preciso investir mais ainda? Meu dinheiro já acabou, não tenho mais dinheiro para investir, né? Tudo bem, se eu tenho que investir, aí vem aquele medo, né? Nossa, eu investi praticamente todas as minhas economias, eu trabalho bastante, né? Mas eu tenho um medo.
Será que vai dar certo? Quem nunca perguntou, não se perguntou para si mesmo, nossa, tá difícil. Se eu tiver que comprar mais um freezer, vai ser um gasto a mais. Será que eu vou conseguir vender? Será que eu vou ter o retorno desse investimento? Em quanto tempo vai ser esse retorno? Será que eu vou ter o dinheiro suficiente para pagar as contas fixas, as despesas fixas, né, como o aluguel, o salário do seu funcionário? E também, pessoal, para quem tem essa loja de rua, né, a gente depende muito do fator tempo. Ah, será que vai fazer um dia bonito? Aí você acorda, vê aquele tempo nublado, previsão de chuva, de frio. E tudo isso, pessoal, são objeções que nós temos, né? É normal, é muito comum para quem está iniciando. Para quem já tem a loja há um certo tempo, isso passa a fazer parte da rotina, né? E eu passei por essas objeções diversas vezes, pessoal. Diversas vezes. Eu me remoendo assim, falei, cara, por que que eu trabalhei tanto assim para vender, né, bem no final de semana e a previsão é de chuva, e agora, o que é que eu faço? Né? Mas, pessoal, eu demorei praticamente um ano para eu vencer todas essas objeções, né? Por quê? Eu, como eu falei para vocês, eu investi praticamente todas as minhas economias, e quando percebi que eu achava que eu precisava investir mais para aumentar os meus faturamentos, eu conversei com minha esposa, também eu fiz uma pesquisa no mercado, e as pessoas, ela falou para mim, falou, Renato, você está dependendo somente de um canal de venda, que é os clientes irem até o seu estabelecimento consumir o seu produto. Ou seja, eu dependia apenas dos clientes pessoas físicas, né? Como você, como eu, irem até o estabelecimento para consumir. Aquele cliente que está na casa dele e sente uma vontade enorme de tomar um gelato, né? E outra, lembrar da sua marca. Não é igual aquela pessoa que foi no shopping, né? Ou está em um local bem movimentado, que está passando na frente, vê aquela gelateria, aquela sorveteria e fala, deu vontade de tomar um sorvete. Esses clientes são todos bem-vindos, mas a gente depender somente deles e para a gente poder faturar com isso, não é o suficiente. Né? A gente sabe que um bom ponto demanda um aluguel com valor maior. A gente precisa fazer o investimento em um atendimento, ter um local legal, ter banheiro para deficiente, ter uma rampa de acesso, mesa, cadeira, ambiente climatizado. Isso tudo para a gente poder oferecer para essas pessoas. Fora toda aquela documentação, licença sanitária, adequação do imóvel, o valor do aluguel, contratação de uma mão de obra especializada para produzir, e o seu tempo, né, que é o mais importante. E a gente acaba ficando muito nessa parte operacional, querendo fazer de tudo, né, porque a gente acha a gente acha que está trabalhando. Quando a gente coloca a mão na massa, a gente acha que está trabalhando, mas não. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um trabalho errado. A gente está deixando de cuidar da parte mais importante de um negócio, que é administrar, que é saber delegar para as pessoas. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava sendo um escravo do meu próprio negócio, e eu parei para pensar, para fazer uma pesquisa, para conversar com
com a minha esposa, na verdade, ela conversou comigo, né? Sobre que eu estava trabalhando apenas com o canal de venda. Eu falei, peraí, no Brasil, existem mais ou menos 10 mil empresas ligadas a esse setor. Esses dados eu peguei lá tudo são números oficiais, né? Peguei lá do site da Associação Brasileira da Indústria de Sorvete, tá? São alguns dados antigos, mas que estão lá, catalogados, né, oficializados. E eu pensei comigo, nossa, 10 mil empresas. Empresa pra caramba, né, pessoal? Mas grande parte dessas empresas são ligadas por empresas familiares, de pequeno e médio porte, pessoal, que sobrevivem vendendo sorvete. Eu faço parte desse mundo, né, das pequenas e médias empresas. Mas para o meu negócio faturar cada vez mais, para eu poder crescer, não basta eu fazer só isso. Eu preciso ter um diferencial. Então, peraí, como é que eu faço para ser um ponto fora da curva? Eu preciso saber como as grandes empresas trabalham. Será que é somente com volume de vendas? Precisa vender muito sorvete para a gente ter como é que eu vou falar? Uma vida mais tranquila, né? Pagar as contas sem dificuldades, né? Como é que essa pequena parte desse mercado, que tem a maior parte do faturamento, a maior parte do market share, né, como a gente fala, como é que eles atuam? Aí eu comecei a olhar, fazer, não, eu não posso ser igual a todo mundo, eu tenho que fazer algo diferente. E aí quando eu percebi que existia um mercado que era muito pouco explorado pelas pequenas e médias, que é o mercado dos clientes pessoa jurídica. Quem são esses pessoas jurídicas? São os restaurantes, são os hotéis, as pousadas, as padarias, as lojas de conveniência, as empresas de entretenimento, como shows, casa de shows, né? Shows em estádios, estádio de futebol, empresas de formatura, festa de aniversário, festa de empresariais, como as confraternizações, né, das empresas, as feiras gastronômicas, as feiras de rua. Tudo isso, pessoal, é um mercado que a maioria das sorveterias não atuam. Por quê? Porque existem diversas barreiras, mas as barreiras é por causa de nós. A gente acha que a gente que fabrica, já que a gente tem nosso estabelecimento, a maioria são fabricantes de sorvetes. A gente acha que não tem espaço ainda nesse mercado. Muito pelo contrário. Como eu falei para vocês, o Brasil não está nem entre os 10 maiores consumidores de sorvete. Existe um mercado para isso. Esse mercado, o que a gente precisa? Né? A gente precisa dar aquele primeiro passo, que é vencer essa barreira que a gente achar que o mercado já está saturado, que essas empresas não precisam da gente, que os restaurantes não precisam ter o sorvete dentro no seu cardápio, que a feira gastronômica só tem espaço para shows, doces, bolos. Muito pelo contrário. Não existem. Você já viu sorveterias, sorvete vender em feira gastronômica? A gente vê no posto de gasolina, né, lá com freezer, mas a gente não vê em diversos locais, nas empresas de formatura, nas festas de formaturas, pessoal. Muito difícil. Festa de casamento, também é muito difícil da gente encontrar esse tipo de produto. Então, é um mercado ainda que tem muito potencial, tá? E quando a gente começa a trabalhar nesse mercado, começa a surgir começa a abrir um mundo para nós, né, pessoal?
a gente descobre que a gente pode trabalhar em diversos pontos, sem precisar, pessoal, investir em aluguel, mão de obra, ficar preocupado com a conta de energia, sabe? Por quê? Porque se a gente passar a ser um fornecedor, atuar nesse ramo, que é a pessoa jurídica, praticamente será um novo ponto de venda. E geralmente, pessoal, esses clientes, eles compram em grande quantidade. Imagina, um restaurante, eu tive um cliente que ele comprava em torno de 50 litros por semana. Pessoal, 50 litros de sorvete para uma pequena sorveteria no caso a gelateria, né? Num pequeno estabelecimento como o meu, 50 litros para quantos clientes eu preciso vender, né? Numa quantidade assim rápida, né? Uma venda já garantida. Qual que é a melhor sensação de a gente produzir sabendo que aquele produto já está vendido, né? Então, eu descobri que eu poderia atuar em diversos pontos de venda. Eu tendo a minha fábrica, né? Tendo uma produtora de gelato, tendo um freezer, que eu poderia atender não só o meu estabelecimento, como diversos pontos. E isso, pessoal, demorou muito para eu entender, sabe? Eu tinha uma crença muito limitante que eu achava que sorvete eu deveria vender só para os clientes passantes, né? Para aqueles clientes que frequentavam a minha gelateria. E quando eu descobri esse novo nicho, esse novo mercado, é, basta, é, basta eu vender para o primeiro, para eu, tipo, minha mente, assim, ver a imensa possibilidade, né? De atender vários estabelecimentos que também nem sabiam que poderiam comprar sorvete para colocar lá no cardápio dentro deles. Festa de casamento. Uma coisa muito difícil de a gente ver. Algumas empresas já trabalham, mas não são todos. Grande parte dos cerimonialistas nem fazem ideia que podem colocar o sorvete lá na festa de casamento, onde a gente consegue ter um ticket médio alto, né? Fazer uma venda já garantida e, por exemplo, se o cliente pediu lá 16 litros de gelato, caso sobre, você não tem aquela preocupação, sobrou, e agora? O que é que eu faço? Não, o cliente já comprou. Então, pessoal, essa possibilidade de a gente aumentar os pontos de vendas depende somente de nós, né? A nossa capacidade de conseguir entregar, porque nosso estabelecimento, a gente também tem um limite de produção, né? Então, se a gente conseguir fazer um planejamento de produção, de entrega, é possível aumentar exponencialmente. E aumentando esses pontos de venda, pessoal, consequentemente, a gente vai aumentar o nosso faturamento. E não é um faturamento pequeno, pessoal. A gente não vai mais depender dos clientes pessoa física que irem até o seu estabelecimento. A gente não vai depender mais do tempo, se vai fazer chuva, se vai fazer frio. A gente também, pessoal, não vai depender mais do nosso ponto. A gente não vai precisar mais pagar um aluguel caro para ter aquele ponto bem localizado. Se a gente conseguir atender esse mercado que é pouco explorado, né? A gente vai conseguir aumentar o nosso faturamento. E outra, talvez você nem precise trabalhar com atendimento. Você pode trabalhar com o seu atendimento, porque eu acho que o atendimento é importante para fazer um marketing, né, do seu estabelecimento. E outra, as empresas, elas gostam de saber
que você tem um local para atender, sabe? É um diferencial, é uma boa propaganda. Mas, se você também não quiser com atendimento, você só quiser trabalhar com esse mercado, é possível. E você vai também vai ter mais tempo para você. Pessoal, a gente que trabalha com atendimento, tem comércio de rua, mesmo para quem tem comércio de shopping, a gente sabe que é cansativo, a gente trabalha bastante, trabalhamos praticamente 7 dias a semana, sem descanso, sem férias, sem feriado, sem poder ficar com a nossa família. E quando a gente parte para uma venda de pessoa jurídica, mesmo aumentando a quantidade de produção, a quantidade de trabalho, a gente consegue administrar melhor, a gente vai conseguir delegar algumas funções, a gente vai conseguir focar, né, na parte mais lucrativa do negócio, que é administrar, fazer o nosso negócio crescer, fechar parcerias. E isso, pessoal, eu falo que serve para todo mundo. Por isso que eu falo, já trabalho com sorvete. Como eu falei para você, 10 mil empresas, sendo que a maioria são pequenas e médias, que nem fazem ideia. Né? Novato na área, assim como eu. Por que eu demorei? Porque eu achei que eu não tinha capacidade. Né? E se eu soubesse, antes de abrir, quando eu estava fazendo estudo de mercado, que existia essa possibilidade de trabalhar nesse meio, nossa, talvez eu até tivesse mudado o foco do meu negócio. Então, pessoal, e foi praticamente de um ano, de 2018 para 2019, que eu consegui dar aquele boom, sabe? Onde o meu faturamento aumentou muito com essa técnica, assim, trabalhando com os clientes PJs. São técnicas, assim, você vai precisar, não vou falar que são simples, mas depende de nós. Depende da nossa capacidade de querer, assim, arriscar, sair para vender, negociar, apresentar o nosso produto. E que depois, quando você consegue a primeira venda, fechar a primeira parceria, você vê que realmente não vou falar que é fácil, porque é uma coisa mais dinâmica. Você vê uma luz no final do túnel para não ficar dependendo somente do fator sol, fator clientes, pessoas na rua, né? E aquele fator da pessoa lembrar da sua marca. Tá legal, pessoal? Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Boa noite.